Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao módulo 2. Aqui quem fala é o Michael, mais uma vez, e eu vou estar fazendo essa introdução a este módulo. Bem, o módulo 2 ele fala sobre a primeira fase, né, do processo de isenção, onde muitos desistem, né, as pessoas que o beneficiário, né, do processo de isenção, quando ele mesmo que vai fazer o processo, ele costuma desistir por N motivos, né? Naturalmente por causa da falta de informação e burocracia. Então a pessoa acaba desistindo. A documentação que às vezes ele tem que levantar fica complicado, como ele não conhece a legislação e as mudanças constantes dos postos fiscais, ele acaba, enfim, desistindo, né? Desistindo porque é muito cansativo. Então aqui vai entrar o procurador, no caso, né, o assessor documentalista, que é a pessoa, que é o especialista, que é o cara que já quebrou a cabeça várias vezes, né, você que está fazendo esse curso, já está acostumado a entrar com um processo de isenção, né, para pessoa com deficiência e já entrou com vários casos, né? Então é isso que vai acontecer com você no futuro. Então assim, por que comprar um carro, né? Pessoa com deficiência, por que comprar um carro? Bem, antes disso, né, de eu falar sobre, introduzir esse tópico, o objetivo é que você entenda quais são os papéis da primeira fase, tá? Os papéis da primeira fase, eles incluem a pessoa com deficiência, né? O automóvel, né, que é o objeto, objeto de desejo, né, que a pessoa com deficiência ela quer possuir. O requerente, né, que é a própria pessoa com deficiência ou seu representante legal. O procurador seria um terceiro, né, uma outra pessoa que estaria representando o requerente ou seu representante legal e que normalmente é você, o assessor documentalista. O papel da concessionária, né? A concessionária ela aparece aqui na primeira fase porque ele é o primeiro, costuma ser, na maioria das vezes, o primeiro ponto de contato com a pessoa com deficiência interessada na aquisição do seu veículo com isenção de impostos, tá? Então assim, por que comprar um carro, né? Por que a pessoa com deficiência compra um carro? Bem, primeiro de tudo, todo mundo quer ter carro. Carro é uma paixão nacional do brasileiro, né? Isso aí já é um jargão aí que o pessoal costuma usar. E é verdade, muitos filósofos de negócio que pregam sobre a vida financeira pessoal costumam dizer que sempre que você só deve comprar o seu primeiro automóvel depois que você tem a sua casa própria, a sua primeira casa. E você compra o seu segundo automóvel depois que você já tiver comprado a sua segunda casa. E isso não é o que acontece com o brasileiro de uma maneira geral, né? O brasileiro, às vezes ele mora... Existem muitos casos de brasileiros que moram em situações, às vezes até passam algum nível de necessidade, mas se acostumou a ter carro e faz de tudo para ter e manter um carro, né? Então, o carro ele é uma paixão nacional. E na minha opinião, né, que a gente vai, até nessa sequência a gente já vai ver, o carro ele é, na minha opinião, o que mais faz a inclusão da pessoa com deficiência, tá? Outra coisa que por que a pessoa com deficiência deve comprar o seu carro? Porque ela deve exercer o seu direito, né? Então, assim, ela pode ter aí até 30% de desconto, né? Inclusive existem em fábricas que dão até descontos especiais, elas têm nesse momento, né, de mercado, dado descontos especiais para pessoa com deficiência, que somados aí podem chegar a 32%, ou enfim, já ouvi casos de 40%, até a Renata comenta num dos vídeos, né? Então, dependendo do modelo, da situação, enfim, né? Ou é transitório, né, esse desconto, mas o que importa existem inclusive descontos da própria montadora incentivando a venda direta para pessoa com deficiência. Isso é muito interessante. E a venda direta é uma área que as montadoras não costumam se ligar muito, tá? Então assim, quem tem direito à isenção, na verdade, a venda direta já diz o nome, né? A concessionária, você não compra o carro com a concessionária ela não fatura o carro, né? Você compra direto com a fábrica, por isso que é venda direta.
E assim, por N motivos, né? Se você trabalha com concessionária, você sabe muito melhor do que eu, né? Eu só posso falar o que eu escuto falar dos concessionários. É que, enfim, as fábricas elas não têm o interesse, elas têm o interesse, na verdade, de vender para o público em geral, né? Os carros, né? Então, venda direta inclui-se veículos com isenção de impostos para pessoa com deficiência, veículos com isenção de impostos de carros para pessoas, para diplomatas, enfim, para consulados, né? Para corpos consulares. Existe, se eu não me engano, isenção para carro forte, isenção. Isso eu sei que tem, né? Porque eu já dei entrada em vários processos quando eu trabalhava em despachante documentalista. Isenção para táxi, né? Para taxista, que é uma venda direta também. Enfim, frotistas, né? Uma empresa que tem vários carros, né? Ela precisa adquirir vários carros. Ela pode estar comprando diretamente com o fabricante. E assim, no momento que se compra diretamente com o fabricante, se alguém estiver vendo esse vídeo aí que trabalha em concessionária e quiser contribuir, né, com o curso, fica mais complicado o repasse de grana, eu acho, para a concessionária. Enfim, a concessionária ela não participa, ela deve receber uma fatia menor. Assim, não há interesse do fabricante. Até tem uma questão de homologação também do automóvel, né? Existem carros que tem fabricantes que acabou de colocar um carro nacional no mercado, que pode ser comercializado com isenção de impostos, só que eles não homologam junto ao governo para poder permitir a isenção de imposto desse carro durante algum tempo. Então um exemplo desse aí é acho que atualmente, né, o HR-V, eu acho, né, da Honda. Eles não... É um carro que agora, recentemente já foi homologado, né, inclusive, mas depois que ele começou a ser fabricado no Brasil, demoraram a homologar. Por quê? Porque, pelo que eu entendo, né, pelo que eu ouvi falar, e de concessionários, inclusive, a fábrica ela tem aquela preocupação na questão da desvalorização do carro. Porque quem compra mais o carro, né? Quem compra mais o carro é a pessoa, o consumidor final, o consumidor normal, que não compra com isenção, que vai lá na concessionária e compra o seu veículo à vista ou financiado, né? Então, assim, a preocupação, não vou homologar esse carro junto ao governo para permitir venda com benefício fiscal, e aí os taxistas começam a comprar os montes, e aí aquela pessoa que é o consumidor final começa a ver aquele carro em fila de táxi, né? Então, assim, fica aquela impressão que aquele modelo é o modelo do taxista. Então, logo, eu não quero ter um táxi, eu não quero comprar um carro que as pessoas olhem para o carro e lembrem que, pô, é o carro do taxista. Né? Então, o carro tem vários atributos, aí, várias, como é que eu vou dizer, coisas inseridas aí, né, na mentalidade do automóvel, que uma delas, inclusive, é a questão do status. Né? Então, a fábrica, com esse tipo de preocupação, ela acaba segurando a onda. Tem até deficiente que fala, pô, cara, eu sou uma pessoa, eu vou dentro do carro, eu não vou estar como taxista, eu sou uma pessoa normal, entendeu? Só que eu acredito que quando o veículo ele é homologado, isso eu acredito, tá? Eu não estou afirmando. Ele já é homologado já para o geralzão, né? Para todo e qualquer tipo de beneficiário fiscal, né? Que é previsto no governo. Eu não acredito que exista uma homologação apenas para táxi. Quando ele vai ser homologado, ele já é homologado para todo mundo, para todos os tipos de benefícios fiscais, né? Inclusive o táxi. Então eu acho que existe essa preocupação aí para poder manter um veículo ser um objeto de desejo, né, para que a pessoa veja nele status. Então eles seguram a onda o quanto que for possível até eles estarem homologando junto ao governo. Né? Então assim, sobre a pessoa com deficiência estar comprando um carro, né? Por que ela tem que comprar um carro? Primeiro ela tem que exercer o seu direito e por ela ter direito aos benefícios. Então ela tem que comprar o carro. Naturalmente o carro, todo mundo, hoje em dia carro não é luxo, né? Carro é um gênero de necessidade, né? No Brasil, eu acho que até a nível de governo ele é visto ainda como até um pouco de luxo, né? Só que países como os Estados Unidos, ele é um gênero de necessidade, né? E ele é um gênero de necessidade, especialmente para pessoa com deficiência, tá? Bem, outra coisa... ter um carro, porque a pessoa com deficiência deve comprar um carro? E dependência. Não depender de ninguém. Se o veículo for um veículo adaptado,
É ela, inclusive, que vai dar carona para os outros, ela que vai se locomover para onde ela quiser, para o trabalho dela, para fisioterapia, para ir para o cinema, estacionar no shopping, ir assistir um cinema com a namorada, com o namorado, enfim, para passear. Então, assim, é independência, tá? A pessoa não está presa à cadeira de roda, o carro, a pessoa pode viajar, ela pode se deslocar mais rapidamente de um ponto ao outro. Então, assim, o carro, ele dá independência para a pessoa com deficiência, tá? Uma outra coisa que a gente comentou, inclusive ali na questão de exercer o direito e compaixão nacional, é a questão da autoestima, né? O carro, ele tem um quê de status, né? Então, ter um automóvel, né? Um automóvel de porte médio, por exemplo, que entre no quesito da isenção, um carrão, tipo, para mim, é minha opinião, um carrão, um Corolla para mim é um carrão, sabe? Poxa, que legal, né? Você poder comprar um carro desse por 50 e poucos mil, um carro de 70 pau, e você, enfim, financiar e a cada 2 anos poder trocar pelo mesmo modelo, se ele tiver na faixa, né, de isenção. Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Isso levanta mesmo a autoestima. E assim, já indo até, inclusive, para o tópico de inclusão, não tem nada que inclua melhor a pessoa com deficiência do que um automóvel. Porque pensa o seguinte, tenho 2 Corollas, tá? Um aparelhado no outro num semáforo. Tem 2 pessoas, naturalmente, conduzindo o veículo. Você olhando o carro, se ele não tiver um selo de deficiente, e olha, eu já falei em outras situações, que existem pessoas com deficiência que compram um carro, tem direito a comprar um carro, compra um carro bem caro, assim, acima do teto, e, enfim, nacional ou nacionalizado, compra um carrão aí, né? Não põe nem o selo de deficiente, não quer ser visto como deficiente, cara. Isso, e ainda muitos que são da classe A nem compram um carro com isenção, porque é carro importado, compra uma X6, uma BMW aí, o cara não quer ser visto como, entre aspas, um aleijado, ele não quer, cara, porque ele com um X6 parado do lado de um outro carro, mesmo um Corolla, que pra mim é um carrão, e ele é o deficiente, a pessoa que tá do lado, olha, eu te garanto que, assim, muita gente vai olhar ele como um cara bem capaz, viu? Se vê a deficiência, vai passar batido, né? Isso é a minha opinião e é isso que acontece, porque a imagem, ela é tudo, o carro ele passa um status mesmo, né? E você não consegue diferenciar quem é o deficiente com os carros aparelhados. Então, para mim, um automóvel ele promove uma inclusão. E uma coisa muito bacana inerente ao carro é que o carro, a pessoa comprar o carro, ela é um patrimônio, né? Ele é um patrimônio, ele é um ativo financeiro. E sobre ativo financeiro é uma questão que gera muita discussão. Porque, por exemplo, quem já leu o livro, né, Pai Rico e Pai Pobre, esse livro ele é um livro que eu até aconselho que você leia, é um livro que mudou muito o meu entendimento sobre questão financeira. É que ativo, basicamente, ele ensina o seguinte, que ativo é tudo que gera dinheiro e passivo é tudo que gera custos. Um automóvel, visto na ciência econômica, né, na economia, ele é visto como um patrimônio, um ativo financeiro, né, porque você pode pegar e liquidar ele, né, vendê-lo, né, e conseguir dinheiro com ele. Só que, poxa, não existe passivo, um dos maiores passivos, na verdade, que existem é o automóvel, não pode ser um ativo, porque ele só gera custo. Você compra um carro numa concessionária, quando você sai com o carro da concessionária, o veículo já está valendo aí 25% menos, aí, dependendo do modelo do veículo e do giro que ele tem, né, da facilidade de você conseguir vender. Isso é uma realidade, cara. Como é que pode um automóvel ser um ativo financeiro? Ele é um passivo. Você tem os impostos, você tem custo, manutenção, combustível. O carro, ele é um passivo, a não ser que você ganhe dinheiro com o carro, entendeu? Aí sim, se ele gera um maior rendimento financeiro, por exemplo, pessoas que põem um monte de propaganda no carro e o carro ele é usado para, enfim, fazer algum tipo de promoção, e aí ele tem um retorno financeiro maior do que o passivo, essa diferença aí é uma geração de renda, né? Um retorno financeiro, aí ele é um ativo financeiro, mas isso é raríssimo, é raríssimo. Então assim, o carro ele é um passivo financeiro, mas no caso da pessoa com deficiência, ele é sim um patrimônio. Por quê? Ele, assim, digamos assim, ele está entre o passivo e o ativo, na minha opinião. Porque se você comprar um veículo, vamos supor, de 70 pau, que saia por 50 mil reais, vamos supor, né? Esse carro, ele custa na tabela 70 mil, e você comprou ele por 50 mil reais porque ele está com desconto.
e você tem que ficar 2 anos com esse carro. 2 anos com esse carro, ele é intransferível. Daqui a 2 anos, você pode vender esse carro. E você vai vender esse carro como particular, não como um carro de deficiente. Ele já está. Aquela restrição na observação do CRV e do CRLV, aquela restrição que vai ficar no Detran, ela caiu. Esse carro está desbloqueado, ele está pronto para ser vendido. Você vai ver, se você vender esse carro para um particular, você vai vender ele pela tabela FIP. Então, assim, esse carro, quando ele for vendido, ele vai custar por volta do preço que você pagou nele há 2 anos antes. Ele vai custar, por exemplo, por volta de 50 mil. 54 mil, geralmente. Geralmente, quando você vende o carro, você gastou, por exemplo, 50 mil para comprar o carro. Quando você vende ele durante 2 anos, ele geralmente vai para 52, 54 mil você vai vender. Você ainda ganha dinheiro vendendo o carro. Você ganha de 2 a 4 mil, dependendo do modelo. E com esse dinheiro, você vai pagar aí o assessor documentalista, que vai cuidar dos processos de isenção, o despachante documentalista, que vai cuidar dos da emissão do certificado de registro e licenciamento do veículo e de registro de veículo, né? E vai sobrar dinheiro, cara. E eventualmente você pode até colocar acessórios aí que, se você tivesse que comprar o carro, você tem que comprar o carro, às vezes pode ter que comprar o carro pelado, né? Porque ele tá naquele limite ali do teto. Você vai pegar aquele dinheiro e vai acabar colocando outras coisas que passaria do teto. Você pode trocar aí alguma coisa, negociar com a concessionária, porque eu já ouvi que existem situações que isso rola, inclusive para táxi, e você pegar e comprar a parte. Entendeu? Então, assim, é fantástico. Olha só que legal. Você comprou um carro que vale 70 pau, depois você vendeu ele por entre 50 e 54, agora tu tem o dinheiro para comprar um carro 2 anos, um carro do ano de novo, com o valor que está na tua mão. Isso é fantástico. Para mim é um patrimônio, sim, tá? E assim, a cada 2 anos a pessoa com deficiência vai trocar o seu carrinho. Ela não vai esperar dar 3 anos, porque o carro vai desvalorizar mais ainda. Ela vai ter que tirar o dinheiro do bolso dela para poder comprar um carro. Então, para mim, um automóvel com isenção fiscal para pessoa com deficiência é um patrimônio, tá? Que mais? Automóvel, como escolher, né? Como é que a pessoa com deficiência, a gente vai estar vendo isso, como é que a pessoa com deficiência deve escolher o seu carro? Ela vai ter que pensar na questão de acessibilidade, tá? Poxa, a pessoa é cadeirante, tem que ter um espaço, uma porta tem que abrir bem para poder ela entrar no banco de motorista ou no de passageiro. O carro tem que ter um bagageiro bacana para poder caber a cadeira de rodas dela, entendeu? E que sobre espaço para poder ela fazer sua compra do mês. Então, assim, cada caso é um caso. Tem casos que não precisa, dá para comprar um sedã normal, não precisa ser ou um hatch que não tenha tanto espaço, o bagageiro, porque é um não condutor, ou é uma criança, ou não é um cadeirante, é um outro tipo de deficiência, é uma pessoa que ela tem deficiência visual. Então, assim, na hora que a pessoa com deficiência vai escolher o carro dela, ela tem que ter a visão de acessibilidade. O que é melhor para ela? Não é sair comprando tal modelo porque está na moda, ou é porque é o mais comprado, é porque é a preferência da pessoa com deficiência. Cada caso é um caso, tá? Outra coisa que a pessoa ela vai ter que verificar eu vou comprar um carro abaixo ou acima do teto, né? O limite do ICMS. Cara, se eu vou comprar um carro acima do teto, eu sei que eu vou ter que comprar o carro sem ICMS. É fato. Tá? Tem carros aí que o IPI, se eu não estou enganado, chega numa faixa de 25%, entendeu? Dependendo do modelo do carro aí. E aí, com desconto da fábrica, algum desconto especial, dependendo do fabricante ou do momento do mercado, para esse fabricante, cara, vai chegar a 30% aí. Eu já ouvi casos de gente que está comprando um carro só com IPI, que o desconto é como se fosse 30%, sem ICMS, entendeu? Então é uma coisa que tem que ser avaliada, tem que ser muito bem pesquisado isso, porque não é só questão do veículo, tá? Também não é só questão legal, do momento, de teto, do convênio do ICMS. Tem a questão do momento do mercado também, tá? E da sua necessidade. Outra coisa que você vai ter que estar avaliando, custo de manutenção versus o recurso, né, que você tem disponível. Cara, vai comprar um carro aí, nossa, eu tenho aqui condições financeiras de provar que, sei lá, eu recebo uma renda aí avulsa, ou juntei a renda da família, e apenas para poder mostrar que eu sou capaz de comprar e manter o carro, mas é irreal, essa galera não vai participar desse custo de manutenção. E, beleza, eu consigo comprar o carro, mas para manter um carro vai ser horrível, vai ser complicado, vai ser um fardo,
Não tem que ser um fardo. O automóvel para pessoa com deficiência tem que ser um motivo de alegria, né? Um motivo nossa, de autoestima, de inclusão, um motivo de alegria da família, entendeu? Então tomem muito cuidado com isso quando você estiver orientando o cliente de vocês, tá? Também tem a questão de quanto tempo a pessoa vai ficar com o carro, né? Como eu falei antes, cara, tem muita gente que compra o carro e fica com mais de 2 anos. Não fica pensando, daqui a 2 anos eu tenho que trocar o carro. Tem gente que não pensa dessa maneira, entendeu? Sei lá, eu acho que essa pessoa ela tá desinformada, ou ela foi mal orientada, enfim. Tem gente que eu sei que compra carro usado, carro usado porque para ela é melhor aquele modelo que ela gosta, e compra às vezes até adaptado o carro de uma outra pessoa com deficiência. Mas assim, a pessoa vai ficar 2 anos com o carro, cara. Isso é fato. Na minha opinião, é loucura eu ficar mais que 2 anos com o carro. Tem que vender esse carro e trocar por um carro novo. Porque é patrimônio, eu vou ficar trocando de carro a cada 2 anos. Eu vou ter condições financeiras de ficar trocando de carro a cada 2 anos, tá? Também a mentalidade de compra, né? Por que a pessoa tá comprando esse carro, né? Enfim, a questão de como gênero de necessidade, né? O automóvel. Como a gente já falou anteriormente, né? O automóvel ele é um gênero de necessidade. Mas, sei lá, tem situações que, cara, a fisioterapia é atravessar a rua, entendeu? Ou a família já tem automóvel. Cara, a família já tem automóvel. Talvez não seja o momento de eu comprar o carro com isenção. A família, ela tem um automóvel que já comporta, né? E esse automóvel, cara, às vezes é um bom automóvel e eles não querem vender o carro nesse momento, entendeu? Eu já acho até que pode, de repente, vender esse carro. Eu não sabia que tinha direito à isenção, porque tem um filho que tem deficiência. Vende o carro e troca por um carro 0 km para pessoa com deficiência. Então, assim, tem vários aspectos da questão da mentalidade da compra, tá? Vários aspectos. Só a Renata vai estar... Eu tô dando uma pincelada, tá? A Renata ela vai falar bastante aqui, porque, nossa, isso aqui dá um vídeo, tá? Ou 2 vídeos. Ok. Requerente, o que ele deverá fazer? O requerente, ele é a pessoa com deficiência, tá? Ou seu representante legal. Então, assim, a pessoa com deficiência, tá? Que vai estar comprando diretamente, geralmente a condutora, ou mesmo que não é condutora, mas é capaz a pessoa, e vai indicar condutores para ela, né? Ou mesmo um representante legal, porque a pessoa ela é deficiente, mas ela é incapaz de tomar decisão por si, né? Então, o pai dela vai fazer isso, ela é menor, ou ela tem alguma deficiência mental, uma paralisia, alguma coisa, e ela não é capaz de tomar uma decisão por si. Então, assim, o requerente é a pessoa com deficiência ou seu representante legal, tá? A pessoa com deficiência... No caso de o requerente, esse requerente, né, esse papel de requerente ser o da pessoa que, por si só, vai dar entrada no processo, né, sozinha, ela tem que interpretar a lei, tá? Ela vai ter que interpretar a lei, vai ter que ver as leis de isenção, vai ter que entender a logística do processo de isenção, vai ter que correr atrás de informação, ela vai precisar de muita paciência e muito jogo de cintura também, né? Vai ter que se preparar psicologicamente, porque é fácil para quem é bem informado. Tem pessoas que são bem simples, sabe? Tem condições financeiras de comprar e manter o carro, mas são simples. Então tem dificuldade de interpretar a lei ou não tem tempo. Tem gente que não tem tempo. Tem condições financeiras ali de contratar alguém e, tem que trabalhar. Alguém tem que fazer aquilo por ela. Não dá para ela ficar acompanhando o processo, né? Não dá para ela ficar, por exemplo, ela é de outro estado, né? Um estado que não tem acordo tributário com São Paulo, e ela comprou um carro fabricado no estado de São Paulo. Vamos lá, o carro deixa eu ver aqui, um estado sem acordo tributário, Santa Catarina, Santa Catarina, ela vai ter que tirar lá o IPI no posto fiscal, dependendo da região, é aquela burocracia, depois vai dar entrada no ICMS, que em Santa Catarina é bem light, 3 dias sai o ICMS, que maravilha, né? E depois vai ter que contactar alguém em São Paulo, né? Porque ela não vai até São Paulo para poder dar entrada em processo e ficar acompanhando o processo. Vai contratar alguém para estar fazendo esse tipo de serviço. E, uau, quanto tempo, acompanhamento, nossa, que dor de cabeça. Complicado, né? Por isso que ela tem que tomar decisão, que o requerente tem que tomar a decisão de fazer ou contratar quem faça o processo, tá?
Então, assim, eu sempre, cara, se vocês verem no meu blog, quando eu falo artigos relacionados sobre a aquisição de veículo para pessoa com deficiência, eu sempre incentivo a pessoa a contactar um especialista. Cara, por N motivos, meu. Eu trabalhei em despachante documentalista e eu sei a função do despachante documentalista, o cara já quebrou a cara. O trabalho dele, o ganha-pão do cara, é meter as caras em órgãos públicos. Então ele já quebrou a cara várias vezes, ele conhece todos os caminhos, o encurtamento, os atalhos, enfim, os casos. A pessoa vai fazer em metade, um terço do tempo que uma pessoa que vai fazer por si só tomaria, né? O tempo que ela tomaria. Cara, e eu faço isso, sempre incentivo a pessoa com deficiência a contratar um especialista, tá? E quando a pessoa estiver numa concessionária ou mesmo consultando vocês, é claro que a pessoa vai ver, pô, é óbvio que existe um interesse do camarada de estar me incentivando a contratar o serviço dele. Mas, meu, eu te garanto que se você montar uma lista de prós e contras, a pessoa vai ficar do teu lado, tá? Porque realmente existem muitos contras mesmo de fazer o processo sozinho. E eu cheguei a comentar, né? Preparar-se psicologicamente para imprevisibilidades do processo. Seja ela quem vai fazer, principalmente se for ela mesma que for dar entrada e acompanhar o processo até o final, ou contratando o especialista, porque, meu, mesmo para você que é especialista, você vai se defrontar, né, encontrar situações imprevisíveis aí, uma mudança de lei, uma mudança de formulário, né, enfim, uma operação aí como é que eu vou falar, investigação de fraude numa região, eles vão passar um pente fino, e aí os processos vão tudo se atrasar, um rodízio de posto fiscal, dependendo da região, isso acontece muito em São Paulo. Meu, preparar-se psicologicamente para fazer, ou mesmo na contratação, entender, meu, não são 30 dias que vai sair seu processo. Os processos podem demorar de 30 a 40, 30 a 60. Sempre é bom você dar um prazo largo e sempre notificar a pessoa, olha, se você for em um outro escritório de isenção e ele falar que te dá 30 dias, eu não acho legal, porque não depende dele, né? Depende dele sim, o melhor caminho, a melhor maneira de se montar um processo, porque o cara tem experiência. Mas, meu, quando o processo está lá dentro do órgão público, cara, é imprevisível, tá? Tudo bem que o despachante, enfim, o assessor documentalista, né? O escritório de isenção, ele sempre tá lá, ele vai estar sempre pedindo o acompanhamento para o servidor público sobre o processo, mas às vezes o processo estava até perdido ali, encostado numa outra pilha, e como ele está sempre lá, o processo foi encontrado e colocado em linha de produção de novo, coisa que não aconteceria com a pessoa com deficiência, uma vez que ela entrasse, eu vou daqui a 30, 40 dias eu vou lá ver o processo. E como esse assessor documentalista está sempre lá, ele detectou esse problema. Isso aconteceu comigo, tá? Na parte de táxi. Cara, tem que se preparar psicologicamente, mesmo que você contrate um especialista para fazer isso, porque tem coisas que não dependem do especialista.